Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do The Best Cast. Esse já é o nosso 4º episódio e eu fiz questão de trazer ele aqui. Ele saiu do Mato Grosso do Sul, atravessou o oceano e hoje está aqui no The Best Cast para partilhar todas as suas experiências. O que deu certo, o que não deu certo. E ele também é simplesmente maquiador. É o queridinho aqui da Bélgica. Gente, ele é demais. Ele está aqui disposto a partilhar toda a experiência dele, desde o início, ou seja, desde o Brasil até hoje. Vou chamar ele, mas antes de chamar, eu quero falar aqui sobre os parceiros que nós temos aqui no podcast. E o parceiro é a Estação Criativa, onde ela é responsável por todos os nossos personalizados. E a Suelen, ela faz tudo com muita qualidade e os produtos são os melhores. A Suelen foi quem patrocinou todos os nossos personalizados, inclusive essa caneca maravilhosa com o logo do The Best Cast. Roda a vinheta, que a seguinte vinheta, ele vai estar aqui sentado nessa cadeira em frente a mim para eu tirar aqui tudo que ele tem para falar para vocês. Anotem porque é super importante. Roda a vinheta. Estamos aqui com o nosso Bruno Martins. Ele é o maquiador das queridinhas aqui da Bélgica. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você e poder compartilhar um pouco da minha história. E vamos lá, né? Porque para mim é o meu primeiro podcast, então eu fico lisonjeado com o convite. E como eu te disse, eu senti assim um pouco acanhado, né? Com o convite, porque como eu te disse, não senti a vontade de poder, tipo assim, o que eu tenho para oferecer? Você me incentivou, dizendo que sim, que eu tenho uma coisa interessante. Então, já que eu tenho uma coisa interessante para contar para vocês, para poder compartilhar com vocês, vamos lá. Vamos lá. Ele sim, um homem que veio do Brasil, está aqui, faz sucesso com a profissão que ele escolheu, que ele se profissionalizou. E só pode ser mesmo sucesso. Então, vamos falar aqui, você vai ali contar tudo para as pessoas que estão querendo saber sobre o seu sucesso. Bruno, você é do Mato Grosso do Sul, não é isso que você está falando? Sim, eu sou de uma cidadezinha do interior, que é Paranaíba, né, Mato Grosso do Sul. E sempre quando a gente diz eu sou de Mato Grosso do Sul, as pessoas falam, você é do Sul? Não, eu sou de Mato Grosso do Sul e eu fico bem dentro do mineiro. E lá no Mato Grosso do Sul, você hoje é um maquiador. O que é que você fazia lá no Mato Grosso do Sul? Começou lá, como foi? Então, eu não comecei a maquiar na minha cidade. Eu comecei a maquiar aqui eu comecei a trabalhar como auxiliar de cabeleireiro e sempre é difícil falar essa palavra, né? Porque eu sempre enrosco, tenho a língua presa, então eu me enrosco. Mas eu comecei aqui como assistente e foi bem no comecinho do boom, né? Das redes sociais, do YouTube e começou as influenciadoras de maquiagem, a Camila Coelho, que é uma referência para mim na maquiagem, uma das primeiras pessoas que eu olhei assim, o trabalho dela e achei muito lindo o que ela fazia. Camila Coelho. Até hoje ela continua no mercado, né? No mercado de luxo da maquiagem. E como eu trabalhava como auxiliar, no final do expediente as clientes vinham, elas queriam, né, se produzir também. E eu comecei a pincelar as clientes no final do expediente. Eu maquiei a minha primeira amiga e cliente, né? E depois ela veio se tornar cliente. Ela sempre Com fazia quantos maquiagem. anos? Quantos anos? Isso, 23 anos. Né? Sim, hoje já sou um senhorzinho. Enfim. Um gato, ele é um gato, né, gente? A minha primeira cliente e amiga, né, que é a Adriana, hoje ela mora nos Estados Unidos, eu não tenho mais contato com ela, mas ela mora
E foi ela que me deu a primeira oportunidade de poder estar fazendo uma maquiagem. E nisso as outras clientes viram, gostaram, e eu comecei a maquiar. Então desde que eu peguei meu pincel, eu nunca abandonei. Todos os finais de semana eu sempre tive clientes, novas experiências. Então eu comecei como, né, apenas a pincelar, e depois eu consegui, né, juntar meu dinheiro, e eu fui no Brasil e eu fiz a minha primeira formação na Catherine Hills, que é a escola. Peraí, vamos por partes. Você era no Brasil auxiliar. Não, no Brasil eu trabalhava com loja, eu nunca pensei em ser cabeleireiro. Eu trabalhava com loja, trabalhava com moda, eu tinha um sonho em ser estilista. Então eu nunca pensei em ser cabeleireiro. Eu nunca me identifiquei como cabeleireiro. E com a maquiagem, como eu cheguei aqui, eu trabalhava como limpeza, trabalhava como concierge. Fui para o Brasil de férias, e quando eu voltei, eu recebi um convite de um amigo para trabalhar no salão como auxiliar dele. Então eu aproveitei a oportunidade, porque não que a gente desmereça a faxina, porque eu ainda trabalho como limpeza também. Peraí, vamos chegar à parte da faxina. Essa também é interessante. Muita coisa para falar. Porque é assim, quando a gente chega, né, aqui, principalmente na Bélgica, em países que tem outra língua que não é a nossa, né? É diferente de Portugal. A gente quando chega aqui que não encontra nada para fazer, que não tem, a gente não sabe falar a língua, então nós vamos realmente para as limpezas. Mas você veio do Brasil, chegou aqui, por que você decidiu sair do Brasil e vir morar aqui na Bélgica? Então, eu digo que a Bélgica é um distrito da minha cidade, porque a gente tem até um ditado na minha cidade, que quando a pessoa não desaparece, ou ela tá presa, ou ela tá na Bélgica. Então... presa tá na Bélgica, isso foi ótimo. É um caminho, sabe? É uma cidade pequena, uma cidade de interior, e como acho que todas as pessoas, não todas, né, mas a maioria, procura, né, uma cidade grande, outras oportunidades. E eu vim porque tem muita gente da minha cidade aqui, então a primeira oportunidade que eu tive, eu disse por que não, né? Eu não Você imaginava. veio com a indicação de várias pessoas que estavam aqui, que também estavam trabalhando. Sim. Eu tenho amigos de infância aqui, tenho muito conhecidos da minha cidade aqui. Então, a Bélgica é um caminho, é uma oportunidade que a gente tem, né? Olá pessoal, em nome do The Best Cast, eu, Paula Dantas, venho trazer aqui uma informação para vocês que está me deixando assim bastante contente. Quero vos informar que temos um patrocinador master. E quem é esse patrocinador master? É a Jordan Digital. Ela é uma agência de marketing especializada em automação e inteligência artificial. E a Jordan Digital veio somar com a gente e trazer qualidade em todos os aspectos a nível de marketing digital. E o que mais me chamou a atenção nos serviços é que você pode automatizar sim o seu atendimento. Vamos supor que você está atendendo uma cliente e o telefone toca, o WhatsApp é uma outra futura cliente querendo saber sobre os seus serviços, sobre marcação. Então, para a sua cliente não ficar sem atendimento, aí entra os serviços da Jordan Digital. A IA vai fazer o atendimento da sua futura cliente, buscar uma outra profissional. Mas com a agente de IA vai fazer todo o atendimento e a sua futura cliente não vai ficar à espera. Quer um conselho? Pare de perder cliente e fale agora com a Jordan Digital. A sua futura agência de marketing digital terá o imenso prazer em atender você como me atendeu e hoje ela é a nossa agência parceira. E aqui embaixo eu vou deixar o link de atendimento deles para vocês entrarem em contato para marcar uma reunião de avaliação e a promoção é somente para as 2 primeiras pessoas que ligarem pedindo a avaliação. E se você é seguidor do The Best Cast, tem um desconto, um prêmio especial. É só dizer que é seguidor do The Best Cast. E você, quando chegou aqui na Bélgica, você pisou no solo belga, né?
encontrou neerlandês, as pessoas falando neerlandês, as pessoas falando francês. Como foi que você se sentiu quando você chegou aqui e viu as pessoas falando outra língua que você não percebia nada? Então, para mim foi tudo muito incrível desde o primeiro momento assim que eu cheguei. Eu me lembro da minha primeira imagem, né, sobre o avião, que eu olhei abaixo, aí eu vi tudo totalmente diferente, arquitetura diferente, muita pastagem, muitas ovelhas. Aí meu primeiro pé em solo belga na Bélgica, em Bruxelas, foi em Trainem. Depois eu peguei o metrô, nunca tinha pegado metrô na vida. Aí eu peguei o metrô e desci em Saint-Gilles, na Gare de Port-de-Aile. E aquilo dali pra mim era tudo muito novo, tudo muito bonito. Outro mundo, né? Sim, A gente pensa assim, sim. eita, tô aqui agora, vou brilhar. Tô na Sim. Bélgica. Assim, às vezes as pessoas chegam aqui e acabam, né, marginalizando Saint-Gilles, mas eu acho que Saint-Gilles é um bairro que dá muita oportunidade para todos nós. É um bairro onde eu me sinto no Brasil, eu me sinto Um verdadeiro brasileiro em terras estranhas, sim. né? E logo que eu cheguei, eu admirava muito a língua francesa. Eu achava muito bonito o francês, mas eu não sabia falar nada. Só que eu já me inscrevi na minha formação de francês e eu estudava também em casa com o Assimil. Mas você, vamos aqui por partes, outra vez. Você chegou na Bélgica e achou muito estranho o francês, porque a gente não percebe, porque a gente não sabe, né? Falar francês, na altura a gente não sabia. Mas aí como foi que você começou a falar francês? Você procurou um apoio, você procurou alguma escola, alguém que te ensinava, você aprendeu com o trabalho, como é que é? Então, eu não achei estranho, eu achei bonito. E como eu disse, eu já fui diretamente da escola, eu cheguei em julho, então o primeiro semestre começa as aulas em setembro. Em setembro. Então em setembro eu já estava na escola e aí eu comecei minha formação. Só que eu era muito jovem, eu tive uma amiga também na minha sala, então a gente acabava falando mais português. Eu tinha vontade de aprender a falar o francês porque eu acho necessário. Eu venho do país. Então você chegou em julho, só para entender aqui, o pessoal entender. Você chegou em julho e em setembro iam começar as aulas, não é isso? Sim. Então você começou logo depois de julho, alguns 2 meses depois você começou a frequentar a escola. Mas foi você mesmo que quis? Uma pessoa disse, não, vai aprender? Ou foi você mesmo que decidiu aprender a língua logo? Não, eu sempre quis falar o francês. Já tinham amigos que tinham passado e, na verdade, a escola era uma escola que acolhia muitos brasileiros, né? Qual foi o ano que você chegou aqui? Em 2005. Em 2005. Já temos o quê? Meu Deus do 20 céu, anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos que o Bruninho aqui brilha nas terras belgas. Que legal. Bruno, então, você começou a aprender o francês e você estava morando com a sua amiga. Como é que é a experiência de morar com uma pessoa da nossa comunidade? Eu não morava com amiga, eu morava com um amigo. Na verdade era meu namorado, que é da minha cidade também. E a gente morava com outras pessoas. Então, no apartamento, a gente tinha umas 5, 6 pessoas. Um ambiente assim bem legal, bem familiar. Eu me sentia muito em casa. E as pessoas, as meninas eram da minha cidade. Então eu aprendi muita coisa ali. E são pessoas que eu não conhecia, que eu acabei conhecendo aqui, porque eu conhecia meu namorado. E ele era belga, português, brasileiro, ele era o quê? Não, ele é brasileiro da minha cidade. Então, a gente esteve junto por muitos anos, né? E é graças a ele que eu tô aqui, né? Foi a minha primeira rede de apoio que eu tive. Legal. Sim, então você quando chegou aqui na Bélgica providenciou logo imediatamente aprender a falar o francês, né? Sim. E você qual foi o seu primeiro trabalho aqui na Bélgica? Depois de quanto tempo? Meu primeiro trabalho que eu fui trabalhar com um africano
Era uma empresa de maquiagem. Eu trabalhei com ele 3 meses, mais ou menos. Só que ele era uma pessoa que ele não pagava a gente corretamente. Ele acabava deixando acumular o trabalho. E aí ele pagava aos poucos, ele nunca te pagava por inteiro. O primeiro trabalho foi numa limpeza de obra. A pessoa terminava uma obra, a gente vinha. Mas quando a gente chega aqui, não tem outras opções, e aí a gente tem que, é como diz assim, não tem o que a gente quer, não tem o que a gente gosta, mas temos que fazer o que tem, não é isso? Temos que fazer o que tem. E você, pronto, quando você chegou aqui, você se encantou pela profissão de maquiador. Então, eu acabei me descobrindo maquiador, como eu te disse, eu trabalhei no salão como assistente e lá eu conhecia a maquiagem, porque eu não conhecia a profissão maquiador, não existia a profissão maquiador, a gente não se falava maquiador. Maquiador era uma pessoa que trabalhava com revistas e era raro o trabalho. Então, com o surgimento das redes sociais, eu acho que abriu um leque e eu aproveitei a oportunidade. E eu acabei me identificando muito com a arte, porque, acima de qualquer coisa, eu me considero artista. Então, eu me considero... Gostei muito do trabalho e continuo trabalhando até hoje, graças a Deus, com as contas pagas, sem passar E quem era assim? Você contou que tem uma amiga sua, que está nos Estados Unidos, né? E que ela foi praticamente a sua primeira cliente, a primeira pessoa que você experimentou fazer realmente uma maquiagem de verdade. Sim. Né? E como foi assim, depois que você teve essa experiência, como foi que você deu prosseguimento à sua profissão? Então, como eu te disse, eu comecei com ela e depois a amiga, eu também quero, aí a outra amiga, eu também quero, né? E nisso eu nunca parei de trabalhar. Eu sempre tenho clientes, todo final de semana tem clientes que atingem outras nacionalidades e aonde eu vou eu sempre estou trabalhando, então... É sucesso. Eu digo boca a boca, sabe por quê? Porque quando acontece a gente angariar os clientes através do boca a boca, é porque você, ou quem trabalha com qualidade, faz um bom serviço, presta um bom serviço, e as pessoas ficam mesmo contentes com o trabalho, vai indicando. Então foi realmente isso que aconteceu contigo, não foi? Sim, foi uma que acabava indicando outra e tinha um aniversário, eu preciso de uma maquiagem e sempre, né, eu trabalho embelezando as pessoas, né? Então o meu objetivo é sempre deixar a pessoa, né, realçar a beleza da pessoa e me dá muito prazer, muita satisfação, então eu trabalho com muito amor e carinho e eu acho que é isso, o boca a boca, né, o Deus me ajudou, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito grata a Deus e grato às minhas clientes também, porque se hoje eu sou considerado um bom maquiador, graças a Adriana lá atrás, que me deu a oportunidade de fazer uma maquiagem, né, nela, num momento que eu nem sabia Foi aí que deu um boom dentro, né, de você, né? Foi Sim. um boom dentro de você, foi quando depois que você terminou aquele trabalho, você disse, não, é isso que realmente eu quero fazer. Começou aqui como auxiliar em um salão, alguma coisa assim, mas que você foi para o Brasil. Lá no Brasil eu me profissionalizei, que foi em São Paulo, na Catherine Hills, a escola de maquiadores do Brasil, oficial, assim, uma das melhores, ou a melhor, é a Catherine Hills. E foi um sonho, né? Porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar com maquiagem, eu comecei a estudar um pouco maquiagem, eu comecei a buscar referências em maquiagem. E logo fiquei sabendo, né, conhecendo a Catherine Hills, então foi aonde eu parti e foi de onde eu saí me sentindo profissional, me sentindo capaz, porque antes eu me sentia não capaz, mesmo as minhas clientes, né,
me enaltecendo muito, eu não me sentia capaz. Não me sentia capaz de estar, sabe, à frente. E quando eu fui para Catherine Hills, eu saí de lá uma outra pessoa. Então eu acho que ali foi uma virada de chave na minha vida. Mas eu acredito que quando nós decidimos realizar um trabalho e que a gente se profissionaliza, isso é mega importante. Segundo ponto, quando você vai se profissionalizar, você vai para um ambiente, você vai estudar em um ambiente, onde aquele ambiente tem várias pessoas que têm lá o mesmo propósito que você, as mesmas ambições que você a nível profissional, é aprender, estar ali fazendo o melhor possível para quando sair dali, realizar todo aquele trabalho, né? Quando eu fiz 50 anos, eu estou aqui revelando a minha idade. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz assim uma festa e ele foi o meu maquiador. E foi aí que eu não mais larguei ele, porque realmente ele é demais. Bruno, você sendo um maquiador, se tem uma pessoa que está lá no Brasil e quer vir morar aqui na Bélgica e ele é maquiador, qual o conselho que você daria para ele? Então, como qualquer imigrante, eu procuraria, né, um caminho assim mais fácil, porque hoje está muito complicado você conseguir a sua legalidade na Bélgica e trabalhar e viver aqui ilegalmente é complicado. Então eu diria para as pessoas procurar uma alternativa, né, de se legalizar, tentar se legalizar primeiro, porque não vai ser tão fácil assim. Às vezes a gente vê as pessoas, tá maravilha, tá bem sucedido, e na verdade é luta atrás de luta. A vida não é só luxo, não é só viagem. Eu também trabalho ainda com limpeza, eu trabalho de segunda a quinta-feira nas partes da manhã com uma empresa belga de limpeza. Eu tenho minhas casas todas próximas à minha casa, porque pagar os impostos aqui é muito caro, então eu tenho que trabalhar como miton, né? Que à tarde você trabalha com maquiagem. Com maquiagem. Porque eu prefiro ser independente, né? Enfim, eu aprendi a trabalhar sozinho, então eu gosto de trabalhar sozinho. Eu digo assim, Bruno, você falou uma coisa assim que eu acho assim, bem interessante. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu não trabalhava. Passei um ano sem trabalhar, fazendo coisas na internet, perere. Mas depois eu disse assim, não, eu preciso ganhar dinheiro, né? E para onde é que eu vou se eu não sei falar francês? Então eu fui e comecei a estudar francês numa escola lá no Uccle. Passando um dia pela calçada, eu vi assim uma empresa, eu disse, isso aqui, de serviços, eu vou entrar aqui, vou perguntar como é que ele faz. Aprendendo a falar as primeiras palavras em francês, eu entrei, quando cheguei lá era uma empresa brasileira de limpezas. E para mim foi super fácil, foi super tranquilo, com menos de um mês eu estava trabalhando. Ou enquanto a gente chega aqui na Bélgica, né, a gente tem que procurar alguma coisa para a gente ganhar dinheiro, porque aqui a vida é cara. Aqui a vida é cara. Então, você hoje trabalha com limpezas, trabalha no outro turno como maquiador e você é casada. Sim, sou casado, sou coabitado, não cheguei a casar ainda, mas tá meio perto, viu? Sim, é a mesma coisa, eu considero, a gente mora junto, a gente é casado, né, eu não preciso de mais, né, casamento é para reconhecer os seus direitos, então um dia quem sabe, né, é um sonho mais do meu companheiro ser casado do que meu. Mas eu me considero casado sim, sem assinatura. As mulheres aqui na Bélgica, que eu sei que elas gostam do seu trabalho, como é que é você embelezar mulheres? Você tem clientes belgas, clientes brasileiras, como é que é? Então, 90% da minha clientela é brasileira. A gente não pode negar, mas
a mulher europeia, não digamos a europeia, porque cada país é uma forma diferente, mas a nossa beleza, ela é diferente. A mulher brasileira, ela tem uma vaidade diferente, não que é porque a belga não tenha essa vaidade, mas a belga não tem o costume de se maquiar como nós brasileiros, nós somos bem mulheres vaidosos, brasileiras, né? se maquiam. Então, o meu nicho mesmo é brasileiras. A maioria dos meus clientes são brasileiras, mas eu atendo indiana, agora eu estou tendo muita cliente indiana, eu tenho cliente portuguesa, eu tenho clientes africana e agora eu tenho cliente libanesa, que elas gostam também de uma maquiagem mais... Multicultural, é? Multicultural. Sim, mas o 90% é brasileiro. Ah, sim. E com essas que são belgas, que são indianas, como é o diálogo entre vocês? Então, antes de começar a maquiagem, eu sempre faço uma entrevista, né, com a pessoa para me saber o ambiente que ela vai estar pisando, quem é a pessoa, qual é o tipo de maquiagem que a pessoa, né, comporta. Então, aqui, a maquiagem daqui ela é bem diferente da maquiagem do Brasil, porque a maquiagem do Brasil já é uma maquiagem mais pesada e mesmo eu trabalhando com brasileiras, a maquiagem aqui é uma maquiagem mais leve, é uma maquiagem mais natural, porque os eventos, casamento durante o dia, então são eventos mais leves e as pessoas querem estar maquiadas, mas não querem aparecer que estão maquiadas. Né? O mais natural possível. Então aqui a minha pegada é uma pegada mais light. No Brasil já é uma pegada mais pesada, porque lá elas gostam, vamos dizer assim, um borroco mesmo, né? Uma maquiagem bem marcada, um contouring. E eu tiro pela minha, porque eu disse assim, Bruno, você vai maquiar, mas eu não quero nada assim muito, tipo festa. Ele disse, não, de jeito nenhum, já tenho tudo programado e eu acho interessante. Eu vou fazer um vídeo e vou mostrar para vocês aqui. Ele chega para fazer a maquiagem, ele faz toda a preparação. Gente, ele veio, tirou os pelinhos, ele usa a linha, né? Ah, é verdade, você usa a linha. E você fez curso também de depilação? Então, eu fiz um curso de designer de sobrancelha com uma amiga minha que também se chama Bruna. É uma formação básica e foi ela que me ensinou a trabalhar com a linha. É uma mais valia você oferecer mais este serviço de fazer a preparação da pele com tirar os pelinhos, que os pelinhos sempre atrapalham, né? Então, na verdade, às vezes a pessoa chega até você e ela quer fazer uma maquiagem, que ela sair transformada, mas ela não entende que, tipo assim, eu vou dar um realce na sua beleza, mas a pessoa tinha que ter pelo menos um pouco de noção e ela fazer uma depilação. É porque o seu pelinho, eu tirei, não era visível, tinha um pouquinho e tal, mas vamos limpar porque deixa o rosto mais limpo, né? E às vezes maquiagem fica mais... Às vezes a pessoa ela chega, ela tá muito peluda. Então aí eu comecei agora, eu tenho uma formação já de muito tempo, mas agora que eu comecei a trabalhar mais com a linha, porque realmente dá uma diferença, faz uma diferença. Então, Bruno, é assim, nós fazemos parte da nossa comunidade brasileira. O que é que você vê assim de positivo? Também eu vou querer saber o que é que você vê também de negativo. Isso, a sua opinião, né? De positivo, eu acredito que a nossa comunidade ela é muito unida, né? Tem pessoas boas, né, que vão te ajudar e hoje é mais fácil você chegar, você tem uma rede de apoio, né? Eu acho que hoje em dia é mais complicado as pessoas conseguirem um trabalho, então acaba sendo a nossa comunidade mesmo que dá oportunidade para essas pessoas. Então eu acredito que de positivo é que a gente é unido, né? Então temos os grupos, né? Entra nos grupos, a gente já divulga o nosso trabalho nos grupos, fala, né? E assim, essa coisa dos grupos também é bem importante.
É bem interessante aqui na Bélgica. Existem vários tipos de grupos de empreendedorismo, grupo de mulheres, grupo de mamães. Isso é bem interessante, né? E de negativo? Pode falar. De negativo, eu acho que da mesma forma, como a gente somos unidos, né? Então tem algumas pessoas que tiram vantagem de outras pessoas, que eu acho um absurdo, né? A gente briga tanto por política e fala, né, que o nosso presidente é ladrão e que não sei o quê. E no final das contas, na primeira oportunidade que as pessoas têm, as pessoas estão passando a perna na nossa própria comunidade. Então, de patrão que pega a pessoa e leva para trabalhar, sabendo que a pessoa acabou de chegar, a pessoa tem um aluguel para pagar e a pessoa trabalha e não recebe. Então, isso eu acho muito negativo, né? Muito feio. Tem essa e isso, das pessoas querem tirar vantagem da nossa própria comunidade. Principalmente de quem está acabando de chegar, que não tem nada, né? Então acho que esse tipo de gente não é gente, né? E infelizmente é isso. Pessoas que tiram se aproveita de outras É pessoas. tudo, né? Tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado menos bom. E aí, Bruno, como é que você vê a sua sexualidade? A minha sexualidade. Eu sempre nunca tive problema com a minha sexualidade. Eu sempre me aceitei. Eu tive uma família que me aceitou, que me acolheu. Eu nunca sofri preconceito dentro da minha casa. Eu sofri preconceito na escola, né? Muito preconceito, porque pra mim eu era uma criança muito afetada, digamos assim. E hoje eu vejo, né, que tá em alta o assunto do bebê reborn, né? Sobre as mães de bebê reborn, tudo. Não acho nada. Eu acho que uma colecionadora, uma pessoa, sabe, que aproveita o boom, né, e o algoritmo para ganhar dinheiro. Então, uma colecionadora que gosta de um bebê. Eu nunca gostei de bebê, eu gosto da Barbie. Então, até hoje eu vou numa loja de boneca, eu admiro a Barbie, eu acho a Barbie uma boneca maravilhosa e eu tenho coragem de pagar alguns números de euros. Eu cheguei na escola e eu levei uma Barbie linda, maravilhosa, não tinha uma perna, mas era verdadeira. E eu amava essa Barbie e eu levei essa Barbie pra escola. Então eu chegando na escola com essa Barbie, os outros alunos, né, viram, então acabou me complicando, né? Mas eu sempre assumi, gosto da Barbie, não tenho problema com isso e vai ter que me aceitar. Mas ao mesmo tempo eu também era amigo dos meninos assim do fundão, né? Os mais marginal que tinha eram dos meus amigos. Então eu também jogava futebol, mesmo eu indo no gol, jogando no gol, eu jogava futebol, ninguém abusava de mim, eu não fui abusado, todos, né? eu Tanto não fui mulheres abusado. como homens, lidava Sim. com todos. Então, tipo, eu sofri muito preconceito, mas eu sempre encarei de frente os preconceitos. E então nunca tive problema com sexualidade, nunca tive problema com identidade. Eu gosto da minha imagem, eu gosto de ser quem eu sou e não vejo, acho que o problema está nos outros, não em mim. E você aqui na Bélgica, você sofreu algum tipo de preconceito, racismo, alguma coisa assim? Então, xenofobia, né? Eu nunca sofri xenofobia, eu sempre fui muito bem aceito. Eu sempre vou ser brasileiro, mesmo eu tendo um relacionamento belga, eu tendo convívio com uma família belga que me aceita também muito bem, mas eu não sou belga, eu sou brasileiro e eu nunca vi com esses olhos de preconceito. Então eu acho que o preconceito também está dentro da pessoa, depende de como você vai encarar, né? Você vai reagir com certos tipos de situação. Então, preconceito por ser brasileiro, eu acredito que eu nunca passei. Não que outras pessoas não passam, né? Mas se eu passei, talvez passou despercebido. Não, porque quando a pessoa, como eu digo, quando a pessoa é preconceituosa, eu acho que o preconceito está dentro dela. Então, se ela me falou alguma coisa que me ofendeu ou que me deixou ofendido, eu devo ter falado alguma coisa
para colocar ela no lugar dela. E eu sempre defendo, né, que somos brasileiros, né, vivendo na Bélgica, mas que a gente sempre vai ser brasileiro. Então não me coloco, tipo assim, superior a outras pessoas, né, por estar aqui há mais tempo, porque eu posso dizer, já que eu tenho metade da minha vida vivida aqui e metade da minha vida vivida no Brasil. Mas eu continuo sendo um paranaense vivendo na Bélgica. Barão da cidade? Barão da cidade? Paranaíba. Paranaíba, pessoal de Paranaíba aqui, um abraço diretamente da Bélgica para vocês. Paranaíba, Mato Grosso do Sul, né? Sim, é uma cidadezinha de 47 mil habitantes, mas é uma cidadezinha que exporta talentos. É uma cidadezinha incrível. Prova viva está aqui, né? Eu amo estar na minha cidade. Graças a Deus, eu tive sempre a oportunidade de, todos os anos, poder visitar minha família. O tempo que eu fiquei mais tempo sem ir visitar minha família eu passei 3 anos aqui, mas depois eu fui pro Brasil e passei 3 anos no Brasil, que foi quando eu fiz a minha primeira formação de maquiador. E como é se relacionar com um belga? Então, é normal como se relacionar com qualquer outra pessoa. Eu acho que todos nós temos diferença. Com o belga, a diferença é um pouquinho maior, porque é uma outra cultura, é um outro ponto de vista. Mas com o meu relacionamento, a gente se entende muito bem e temos nossas diferenças, mas a gente se adapta e a gente se aceita um ao outro. Então a gente está muito bem. Eu acho que não só com o belga, mas com qualquer outra pessoa tem diferenças, né? A gente não é igual, apesar do convívio, eu acho que a gente acaba se tornando igual, né? Muitas vezes a gente vê um casal, a gente às vezes pensa até que é irmão, porque a pessoa acaba se tornando, né, parecida. Então é complicado, mas tudo nessa vida, né, não é fácil. E como é que você lida com o seu marido? Tem muita gente que diz assim, os belgas eles são frios. É isso mesmo? Você sente a frieza dos belgas? Em que sentido? Ou não sente? Então, eu acho natural, né, eles serem bem mais frios do que a gente, por conta, até uma questão climática, acredito. A gente vem de um país de sol, de muito sol, a gente é mais caloroso, o sol traz mais vida, traz mais alegria, né? E aqui um país mais fechado, um país de uma cultura onde eles sofreram, né, com guerras, com muita coisa. Então isso acaba deixando eles um pouco mais fechados, retraídos, né? Mas acho que é natural e acredito que até mesmo nós brasileiros, com o passar dos anos vivendo aqui, a gente acaba, né, se fechando também um pouco mais, mas eu acho natural, sabe? Eu não vejo, tipo assim, como pessoas frias, vejo como ser humano, né? Então eu tento entender o porquê. Mas são os queridos, sim. São os queridos. Tento entender o porquê. Às vezes, claro, eles não têm a mesma simpatia que um brasileiro tem, não mas tem. isso é deles, né? Então eu não posso forçar ninguém, né? Eu não posso deixar de gostar de uma pessoa porque ela é diferente de mim. Então não tem, realmente eles não se parecem com a gente, é diferente. Mas eles tentam, assim, por exemplo, aprender o português, o seu marido, por exemplo, tenta aprender o português, tenta fazer alguma coisa brasileira, eles gostam do jeito brasileiro. E em casa, como é que é ele contigo está lidando com um brasileiro? Sim, então, ele fala português, ele está aprendendo português, porque eu acho que eles são mais dedicados a aprender algo novo. Exato. E nós nem tanto, mas também o nosso Brasil é um país, né, enorme, e no Brasil a gente não aprende línguas, a gente aprende sotaque, porque cada região do Brasil tem um sotaque diferente, tem uma cultura diferente. E aqui é um país, né, onde a gente tem todo tipo de contato, a gente tem contato com todos os tipos de nacionalidade, de línguas diferentes, então isso facilita, né, a pessoa aprender um novo idioma. Eu sempre gostei do inglês na escola, mas fica um pouco distante da nossa realidade de aprender a falar a língua porque a gente não pratica. E quais foram os seus maiores desafios? Pronto, a pergunta é, qual é a maior dificuldade enquanto Bruno? Depois eu vou perguntar enquanto profissional Bruno.
O meu maior desafio foi comigo mesmo, acredito eu, por conta de não acreditar no meu potencial, né? Então eu acho que o meu maior desafio aqui foi comigo mesmo, porque eu acredito que aqui é um país de oportunidades, que dá oportunidades para você crescer, para você se tornar, né, uma grande pessoa. E acredito que meu maior obstáculo, né, foi eu mesmo. E como profissional? Como profissional, eu acredito que, infelizmente, a gente tem uma rivalidade muito grande em todas as áreas. Então, de outras pessoas não te dá a oportunidade para você poder mostrar o seu trabalho, para você crescer. Então, eu acho que o meu maior desafio, o meu maior obstáculo como profissional foram outros profissionais que não te dão essa oportunidade para você poder se tornar um profissional, para você poder trabalhar na área que você, né, tanto gosta. Mas os profissionais que você está falando são os profissionais belgas ou profissionais brasileiros da nossa comunidade? Então, o meu contato é com brasileiros, né? Mesmo o meu dia a dia, mesmo morando aqui, eu falo francês todos os dias, mas eu também falo português todos os dias. Então, com belgas eu nunca tive problema, pelo contrário, eu tenho amigos que têm salão, tudo, que eles não têm maquiador, né? Então, sempre quando precisa de um maquiador, alguma coisa, eles me indicam. Agora, eu não tenho clientes que veio de um outro profissional. Tenho, sim, tenho um amigo meu maravilhoso, sabe, que é profissional, que há muitos anos, ele sempre me indica clientes, que é brasileiro também, é uma pessoa incrível, mas é raro, né? A maioria das minhas clientes realmente vem de indicação de uma outra cliente, não de um outro profissional. O que é que você indica, o que é que você diz para uma pessoa da nossa comunidade, né, um brasileiro, que está aqui na Bélgica e que ele gostaria de começar como maquiador? Qual o conselho que você dá para essa pessoa que está aqui e que ele sente que tem aquele tom? E o que é que você diz para ele começar passo a passo? Como é que você diz? Então, eu acredito que para você se tornar um bom maquiador, você tem que estar praticando. Então, começa maquiando a sua irmã, a sua mãe, a sua amiga e não para, né? Vai sempre trabalhando, sempre buscando perfeição, melhorar e buscando experiências, né? Buscando formações, que aqui também a gente tem formações. A formação profissional de maquiador aqui é cara, mas você pode fazer com outro profissional também, aprender um pouco, né? Uma base, e através dessa base que você vai aprender, você vai praticar. Então, sempre praticar, sempre se alimentar. Hoje tem com a rede social, né? No YouTube você tem aulas de maquiagem gratuita. Então você pode estar buscando, né? E começa assim, maquiando uma irmã, uma prima, uma amiga. Primeiro começa e faz as maquiagens, por exemplo, grátis, né? Vou fazer com você, para você indicar para uma... Claro, eu acho que nada é grátis, né? Porque a pessoa está te dando uma oportunidade. Então você paga para aprender, né? Não você está trabalhando de graça. Você está trabalhando para no futuro você ter uma remuneração. Então você não é de graça, porque você poderia estar pagando. Exato. Então, tá vendo aí, pessoal? Ouçam conselhos de quem hoje já alcançou aqui mesmo, todo ele tem trabalho todos os dias para mim poder gravar esse episódio com ele. A gente já está aqui, ó, mais de mês, né, Bruno? Sim. Mais de mês. Mas não tenho trabalho todos os dias na maquiagem. Mas praticamente eu tenho trabalhos durante a semana e finais de semana eu sempre tenho clientes. Exato. Então, tipo assim, no topo, será que eu tô no topo? Eu acredito que eu não tô no topo e eu não gostaria de estar no topo também. Porque estar no topo é muito doloroso, né? Então, eu tô na onde que eu tô. Buscando, sempre buscando. Sim, eu sempre estou buscando melhorar, eu sempre estou buscando aprender uma nova técnica, mas no topo eu não estou. No topo eu deixo para minha concorrência, porque eu acredito que estar no topo é muito doloroso e não quero mais. Eu já tive a ilusão, acho, com a idade, de me achar o bom. Hoje eu não me acho bom. Hoje eu me acho em outro nível, né? Hoje eu me acho uma pessoa, uma aprendiz. Então eu também estou aprendendo, né? A cada dia eu aprendo um pouco mais. E é
é isso. O mesmo Bruno lá no começo ainda é o mesmo Bruno de hoje, então eu tenho que sempre estar trabalhando, eu sempre tenho que estar aprendendo algo novo, né? Como eu te disse, eu não poderia vir no seu podcast e não te fazer uma maquiagem, porque é o meu trabalho. Então você não pagou, mas eu tô ganhando muito mais do que se você tivesse me pagado. Então eu acho que, como você disse, um conselho para quem está começando é praticar e nunca parar e nunca se achar que é o melhor, porque sempre vai ter uma pessoa melhor que você e deixa eles serem melhor. Tenta sempre buscar aprender todos os dias, aprender. passo a passo, né? Chega lá. Sim. É exatamente isso. Sim, sim. E é isso, Bruno. Eu, assim, amei estar esse pedacinho aqui com você. Você passando aqui a sua experiência, desde quando chegou do Brasil até aqui, que foi morar com um amigo e que começou a estudar o francês e começou a se habituar e depois fez uma faxina e agora se especializou e depois foi se especializar no que ele mais gostava, foi ao Brasil, fez um mega formação na sua área e o passo a passo hoje te trouxe aqui esse Bruno charmoso. Também esqueceu de falar, porque eu vejo você todo bonito, como é você assim, todo bonito, o Instagram dele, gente. É assim, muito, todo ele compenetrado, todo ele muito bem arrumado. Eu gosto muito do Instagram dele. Qual é o teu Instagram, Bruno? O meu é Bruno Makeup, então colocando Bruno Makeup é o primeiro que aparece. Bruno Makeup, pronto. Sigam ele, que ele é muito top. E você está aqui na Bélgica, vai ter algum evento, já sabe. O Bruno é excelente no que faz. Ele foi quem fez aqui a minha maquiagem, ele já fez outras maquiagens comigo e ele é assim, eu sou super fã dele, ele sabe. Super fã. Bruno, muito obrigada mais uma vez e o The Best Cast agradece por você estar aqui com a gente, partilhando sua experiência com as pessoas que estavam ali loucas querendo ouvir de você, tá bem? Obrigado, eu te agradeço pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho de mim, né? Um pouquinho do meu trabalho, contar um pouquinho da minha história, que hoje a gente vive num momento que todo mundo quer falar, né? Que todo mundo quer ter uma fala, todo mundo quer se apresentar. Então eu fico lisonjeado com a oportunidade que você está me dando, né? E te desejo todo sucesso, que você cresça bastante e que nós podemos ter outras oportunidades, né? Eu poder estar voltando aqui, poder estar contando um pouquinho mais de mim, do que se procedeu, né? De agora para frente. E é isso. Sucesso para mim, sucesso para você, sucesso para quem está assistindo. E muito obrigado. Fico super feliz de estar aqui com vocês. E o objetivo do The Best Cast é justamente esse, trazer experiência para quem está lá no Brasil e quer vir para cá e para quem já está aqui se motivar, se incentivar com a história dos The Bests que sentam aqui nesta cadeira. Então, muito obrigada e espero que o próximo episódio já está próximo. Obrigado. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.